Jó, capítulo 22. Porventura, não é grande a tua malícia e sem termo as tuas iniquidades? Versículo 5. Muitos já passaram pela dura prova de enfrentar uma prisão por engano. Condenados injustamente, tiveram de passar os piores dias de sua vida até que se provasse a sua inocência. E por mais que tivessem o direito de ser indenizados ou assistidos juridicamente, nenhum valor pode trazer de volta o tempo perdido, a reputação manchada, nem tampouco apagar os traumas sofridos. Jó estava cercado de homens que se diziam seus amigos, mas que não acreditavam em sua inocência. Em uma espécie de prisão humana, Jó recebeu sua cruel sentença: culpado. E sob o manto do que acreditava ser religião, Elifaz apelou ao réu: reconcilia-te, pois, com Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. A ideia de Elifaz e de seus companheiros de acusação é a mesma que predomina na maioria das religiões cristãs de hoje. Se você aceitar a Jesus, sua vida será perfeita. Você terá prosperidade, uma família feliz e saúde em abundância. Se Jesus não fizer prosperar, se Jesus não curar, se Jesus não atender aos desejos do coração humano, então, para que segui-lo? Quando ele realizou o milagre da primeira multiplicação dos pães e peixes, houve uma grande comoção. As pessoas esqueceram suas casas e seus negócios e se apressaram para segui-lo. Mas no encontro seguinte, se depararam com o que julgaram ser um duro discurso. Eu sou o pão da vida. João capítulo 6, versículo 35. E diante das expectativas frustradas, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. João capítulo 6, versículo 66. Como nos dias de Jesus, uma geração má e adúltera pede um sinal. Mateus capítulo 16, versículo 4. Muitos desejam assistir a espetáculos e não participar de um culto de adoração a Deus. Assim como os milagres faziam parte do ministério de Cristo, eles têm o seu lugar hoje. O maior milagre, porém, é um coração contrito e agradecido, ainda que as coisas não aconteçam da maneira que se espera. Os exemplos de fé relatados no capítulo 11 do livro de Hebreus nos apresentam provas inequívocas disso. Homens e mulheres que permaneceram fiéis ao Senhor, mesmo em face da morte. Pessoas que passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Hebreus capítulo 11, versículos 36 ao 38. Amados, acho que nenhuma igreja permaneceria aberta se colocasse esse texto de Hebreus como marketing. No fim de seu sofrimento, a maior vitória de Jó não foi a cura de sua enfermidade, nem tampouco as riquezas que recebeu em dobro, mas os seus olhos contemplaram o maior tesouro que alguém pode ter na vida: Deus. Ele não nos prometeu que não passaríamos pelo vale da sombra da morte, mas que ainda ali Ele estaria conosco. Leia Salmo 23, versículo 4. Se o que você mais deseja é estar na presença do Senhor,
Ele deseja mais do que estar ao seu lado. Ele quer habitar em você. Abra agora o seu coração a Deus, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de Santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Isaías capítulo 57, versículo 15. Vivifica-nos, Senhor, e habita em nós. Vigiemos e oremos. Uma feliz semana, contritos de coração. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.